mentiroso. Disse que essas conversas não tinham existido. E o próprio presidente também desmentiu Bebiano. Mas os áudios divulgados pela Veja mostram que o então ministro, de fato, trocou mensagens de WhatsApp com o presidente. A primeira mensagem enviada por Bolsonaro a Bebiano na terça-feira, segundo a revista Veja, continha a agenda pública do ministro, que registrava. A revista Veja diz que Bebiano insistiu enviando algumas mensagens por escrito e que, em resposta, Bolsonaro enviou um áudio em que declarou que a Globo é uma inimiga e que, ao fazer contatos com a emissora, Bebiano o colocaria em posição delicada com as outras emissoras. Vamos ouvir esse áudio publicado hoje pela revista Veja. Gustavo, o que eu acho desse cara da Globo dentro do Palácio do Planalto? Eu não quero ele aí dentro. Qual a mensagem que vai dar para as outras emissoras? Que nós estamos se aproximando da Globo. Então, não dá para ter esse tipo de relacionamento. Agora, inimigo passivo, sim. Mas trazer o inimigo para dentro de casa é outra história. Pô, você tem que ter essa visão, pelo amor de Deus, cara. Fica complicado a gente ter um relacionamento legal dessa forma, porque você está trazendo o maior cara que me ferrou antes, durante, agora, após a campanha, para dentro de casa. Me desculpe, como presidente da República. Cancela, não quero esse cara aí dentro, ponto final. Um abraço aí, um abraço aí. Em relação a estas afirmações do presidente Jair Bolsonaro, o Grupo Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas. O Grupo Globo considera que não tem nem cultiva inimigos. A própria natureza de sua atividade jamais permitiria qualquer postura em contrário. Hoje, como sempre, sua missão é levar ao público jornalismo independente, dando transparência a tudo o que é relevante para o país e entretenimento de qualidade. O Grupo Globo continuará a trabalhar nesta mesma direção. A visita de Paulo Toné Camargo, vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo, ao então ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano, constava da agenda pública do ministro, divulgada na internet. Visitas de diretores do Grupo Globo a autoridades dos diferentes poderes, servidores públicos, executivos de empresas e representantes da sociedade civil são rotineiras. E, nesse aspecto, o Grupo Globo não se diferencia de qualquer grupo empresarial que pretenda ouvir todas as vozes de uma sociedade livre, de forma transparente e com agenda pública, mantendo relações estritamente institucionais e republicanas. Fecha aspas. Segundo a revista Veja, em outro momento, Bebiano envia ao presidente uma nota publicada pelo site O Antagonista sobre uma viagem à Amazônia que ele próprio faria, acompanhado pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e pela ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Bolsonaro então pergunta em mensagem de áudio quem seria o cabeça dessa viagem. Gustavo, uma pergunta. Jair Bolsonaro decidiu enviar para a Amazônia? Não estou entendendo. Quem está patrocinando essa ida para a Amazônia? Quem tá sendo o cabeça dessa viagem à Amazônia? Um abraço aí, Gustavo. Até mais. No áudio seguinte, Bolsonaro determina o cancelamento dessa viagem dos ministros à Amazônia. Ô, Bebiano, essa missão não vai ser realizada. Conversei com o Ricardo Salles, ele estava chateado que tinha muita coisa para fazer e estava entendendo como missão minha. Conversei com a Damares, a mesma coisa. Agora, eu não quero que vocês viajem, porque vocês criam a expectativa de uma obra. Daí vai ficar o povo todo me cobrando. Tá? Isso pode ser feito quando, né? Nós achamos, vai ter recurso, o orçamento é nosso, vai ser aprovado, etc. Então, essa viagem não se realizará, tá ok? Um abraço aí, Gustavo. Já no dia seguinte, após ter sido chamado de mentiroso por ter dito que conversou com o presidente por 3 vezes, Bebiano envia a Bolsonaro uma mensagem de um jornalista segundo a qual Carlos Bolsonaro vinha conversando com deputados para derrubá-lo. A revista não divulgou a íntegra da mensagem, nem deu mais detalhes sobre ela. O presidente reage negando que o filho estivesse incitando a demissão e afirma que Carlos está certo em dizer que eles não se falaram no dia anterior. O caso incitando a saída é mais uma mentira, você conhece muito bem o preço, melhor do que eu. Agora, você não falou comigo nenhuma vez no dia de ontem. Ele teve comigo 24 horas por dia, então não está mentindo nada, nem está perseguindo ninguém. Em resposta, Bebiano se explica, sempre se dirigindo a Bolsonaro como capitão,
Ele reclama do que chama de agressões do filho do presidente. Capitão, há várias formas de se falar. Nós trocamos mensagens ontem 3 vezes ao longo do dia, capitão. Falamos da questão do institucional do Globo, falamos da questão da viagem, falamos por escrito, capitão. E qual a relevância disso, capitão? Capitão, as coisas precisam ser analisadas de outra forma. Tira isso do lado pessoal. Ele não pode atacar um ministro dessa forma, nem a mim, nem a ninguém, capitão. Está errado. Porque esse ódio, qual a relevância disso? Vir a público me chamar de mentiroso? Eu só fiz o bem, capitão. Eu só fiz o bem até aqui. Eu só estive do seu lado, o senhor sabe disso. Será que o senhor vai permitir que eu seja agredido dessa forma? Isso não está certo não, capitão. Desculpe. Bebiano continua sua defesa em outro áudio enviado ao presidente. Diz que se considera um pacificador que conquistou a confiança dos generais integrantes do governo. Capitão, eu só prego a paz o tempo inteiro. O tempo inteiro eu peço para a gente parar de bater nas pessoas. O tempo inteiro eu tento estabelecer uma boa relação com todo mundo. Minha relação é maravilhosa com todos os generais. O senhor se lembra que no início eu não podia participar daquelas reuniões de quartas-feiras porque os generais teriam restrições contra mim? Eu não entendia que restrições eram aquelas se eles nem me conheciam. O senhor hoje pergunte para eles qual é o conceito que eles têm a meu respeito, sabe, capitão? Eu sou uma pessoa limpa, correta. Infelizmente, não sou eu que faço esse rebuliço, que cria essa crise. Eu não falo nada em público. Muito menos agrido ninguém em público, sabe, capitão? E então, quando eu recebo esse tipo de coisa, depois de um post desse, é realmente muito desagradável. O senhor inverta, capitão, imagine se eu chamasse alguém de mentiroso em público. Eu não sou mentiroso. Ontem eu falei com o senhor 3 vezes, sim, falamos pelo WhatsApp. O que tem de mais? Não falamos nada demais. A relevância disso, tanto assunto grave para a gente tratar, tantos problemas, eu tento proteger o senhor o tempo inteiro. Por que esse tipo de ataque? Por que esse ódio? O que eu fiz de errado, meu Deus? Na mensagem seguinte, Bolsonaro insiste que trocar mensagem por WhatsApp, para ele, não é o mesmo que conversar, justificando assim por que considerou mentirosa a afirmação de Bebiano de que havia conversado com ele no dia anterior. O presidente reclama de notas que Bebiano teria passado para o site O Antagonista. Gustavo, usar que usou do WhatsApp, né, para falar atrever comigo, aí é demais da tua parte. Aí é demais e eu não vou mais responder a você. Outra coisa, eu sei que você manda lá no Antagonista. A nota foi pregada lá. Dias antes, você pregou uma nota que tentou falar comigo e não conseguiu no domingo. Eu sabia qual era a intenção, era exatamente dizer que conversou comigo e está tudo muito bem. Então, faça favor, ou você restabelece a verdade ou não tem conversa a partir daqui para frente. Bolsonaro também reclama que Bebiano estaria tentando responsabilizado pelo dinheiro repassado pelo partido deles, o PSL, a uma candidata laranja em Pernambuco. Diz que a Polícia Federal vai apurar este caso e que quem deve irá pagar. Ora, querer empurrar essa batata quente desse dinheiro lá para a candidata em Pernambuco pro meu colo, aí não vai dar certo. Aí é desonestidade e falta de caráter. Agora, todas as notas pregadas nesse sentido foram nesse sentido exatamente. Então a Polícia Federal vai entrar no circuito, já entrou no circuito, para apurar a verdade. Tudo bem, vamos ver daí quem deve paga. Tá certo? Eu sei que você é dessa linha minha aí. Um abraço. Em outra mensagem para o presidente, Bebiano negou ter passado para a imprensa a nota sobre o assunto das candidaturas laranja. Capitão, a nota do antagonista que o senhor está me acusando de ter plantado, se o senhor olhar bem, eu localizei aqui e mandei para o senhor, eu não plantei nada, ela replica o que a Folha falou. Está escrito aqui, segundo a Folha, o ministro Gustavo Bebiano tentou ligar para Jair Bolsonaro neste domingo para explicar o caso, mas o presidente não atendeu. Quem mencionou isso não foi o antagonista, foi a Folha. O antagonista simplesmente replicou. Então, capitão, eu não plantei nada em lugar nenhum. Tá? Abraço.
O presidente retrucou dizendo que se a conversa era só entre eles dois e não foi ele, Bolsonaro, quem passou a nota para a imprensa, então só poderia ter sido Bibiano. Bibiano, olha que você entra em contradição. Que seja a Folha, se for uma tentativa tua para mim e eu não atendi, eu não liguei para a Folha, eu não ligo para a imprensa nenhuma. Quem ligou foi você, quem vazou foi você. Dá para você entender o caminho que você está indo? E você tem que fazer uma reflexão para voltar à normalidade? Deu para entender? Eu vou repetir. Se você tentou falar comigo, 1 para 1, se alguém vazou para a Folha, não fui eu, só pode ser você, ok? Bibiano se explica uma vez mais e reitera que não passou nada para a imprensa. Não, capitão, não é isso não. Eu não tentei ligar para o senhor e não vazei nada para ninguém. Eu nem tentei ligar para o senhor. O senhor mandou um recado que era para eu não ir ao hospital. Eu não fui e não liguei para o senhor nenhuma vez. Deixei o senhor em paz. Se eu tentei ligar uma ou duas vezes, também não me lembro pelo motivo que foi. Não é isso não, capitão. Tá? Eu não vazei nada para lugar nenhum, muito menos para a Folha, com quem eu praticamente não falo. Abraço, capitão. No último áudio da conversa divulgada pela revista Veja, Bibiano explica seu papel na distribuição de verbas do partido. Diz que o presidente nacional não é responsável pelas chapas estaduais e que, no caso de Pernambuco, o responsável é Luciano Bivar, atual presidente do PSL. Em relação a isso, capitão, também acho que a coisa não está clara. A minha tarefa como presidente interino nacional foi cuidar da sua campanha. A prestação de contas que me competia foi aprovada com louvor. Agora, cada estado fez a sua chapa. Em nenhum partido, capitão, a nacional é responsável pelas chapas estaduais. O senhor sabe disso melhor do que eu. E no nosso caso, quando eu assumi o PSL, houve uma grande dificuldade na escolha dos presidentes de cada estado, porque nós não sabíamos quem era quem. Cada chapa foi montada pela sua estadual. No caso de Pernambuco, pelo Bivar, logicamente. Se o Bivar escolheu o candidato a laranja, é um problema dele, político. E é um problema legal dela explicar o que ela fez com o dinheiro. Da minha parte, eu só repassei o dinheiro que me foi solicitado por escrito. Eu tenho tudo registrado por escrito. Então é ótimo que a Polícia Federal esteja, é ótimo que investigue, é ótimo que apure, é ótimo que puna os responsáveis. Eu não tenho nada a ver com isso. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua. E tomara que a polícia chegue mesmo à constatação do que foi feito, mas eu não tenho nada a ver com isso. Luciano Bivar, que é responsável lá pela chapa dele. Abraço, capitão. Luciano Bivar, presidente do PSL, declarou que está estupefato e que considera que a fala de Gustavo Bibiano se deve ao desespero do ex-ministro.